Por aqui o Agricultura BR fala sobre as exportações brasileiras do agronegócio, em especial no ano de 2016. Não há dúvida, o Brasil continua sendo o principal expoente dos embarques no país, tanto no questão fator volume, mas também e principalmente no fator faturamento. Mas há alguns dados que precisam ser destacados. Entre eles, que houve uma redução na participação brasileira na balança comercial de uma maneira geral. Mas caiu muito pouco, caiu 0,3%, continua muito acima de 45%, quase 46% ainda de participação do agronegócio sobre as exportações nacionais. Nós vamos ver agora o que aconteceu em termos de faturamento com o que foi exportado no ano de 2016. Os números são da Secretaria de Comércio Exterior, ligados ao Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio. Então a Agricultura BR mostra agora o primeiro dado, mostrando aqui as exportações e importações do Brasil. Esse é um dado interessante porque aqui nós temos a balança comercial em relação àquilo que foi levado, que foi colocado no mercado internacional e o que entrou no país. Então 85 bilhões de dólares foram exportados em exportações e 13 bilhões e 600 milhões de dólares em importações, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior. As importações brasileiras, de uma maneira geral, cresceram 4,2% do total que foi importado pelo país. Então, 4,2% de aumento nas importações, isso fez com que as exportações brasileiras tivessem uma redução. Entretanto, quando eu falo de exportação, é claro que eu tenho que lembrar da China. A China continua sendo o principal parceiro comercial do Brasil, aliás, com muita distância dos demais, e é o destino da maior parte dos produtos que o Brasil tem produzido e principalmente exportado. Eu falo principalmente aí da soja. Vamos aos dados então? Dados em relação aos embarques do Brasil, agora começando pelo milho. O milho ainda não é um produto que teve uma situação ainda de entrada realmente nesse mercado que é tão importante, que é o mercado chinês, mas teve um bom faturamento apesar da quebra que nós tivemos em relação aos embarques de milho do país. Ano passado nós tivemos uma redução de produção no Brasil e com isso nós tivemos também números que mostram essa situação aqui. Observe a questão de faturamento para o milho nos embarques, 1 bilhão e 40 milhões de dólares em dezembro de 2015, 172 milhões de dólares em dezembro de 2016. Isso por si só mostra uma situação muito diferente. O milho foi um dos principais fatores para a queda nas exportações. O volume embarcado do cereal em 2016 foi de 1 milhão de toneladas, o menor desde 2011, falando aí do mês, durante os últimos meses do ano passado. Na comparação entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016, a queda de 83,4%, portanto aqui um embarque muito inferior de milho por conta da falta do produto no país, trouxe essa situação de forte pressão sobre aquilo que deveria deixar o país em relação ao milho. Então, se há uma redução 0,3% na participação das exportações no agronegócio, nas exportações gerais do Brasil, isso se deve principalmente ao milho, que teve essa redução um pouco mais forte por conta da quebra na produção na temporada passada. Vamos mais alguns números, nós temos mais alguns números aqui, mais uma vez comparando o que aconteceu entre um ano e outro. Observe que em relação a dezembro de 2015 e dezembro de 2016, a diferença não foi tão grande. A diferença foi de apenas 74 milhões de toneladas, 774 milhões e 400 mil dólares, 774 milhões de dólares mais 400 mil em dezembro de 2015 e 704 milhões de dólares em dezembro de 2016. Entretanto, eu vou lembrar que no ano de 2016, as exportações brasileiras de soja se concentraram principalmente nos 6 primeiros meses do ano. E depois nós tivemos aí alguns meses com o mercado bastante travado. Foi apenas em novembro, quando teve o anúncio do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e era uma situação que não estava, do ponto de vista comercial, já
considerado pelo mundo comercial, não estava sendo considerado pelo mercado, então com isso o dólar subiu muito rápido. E aí deu uma destravada no mercado brasileiro, e é por isso que dezembro teve muitos embarques de soja, porque se continuasse no ritmo que estava, provavelmente essa diferença que você viu agora seria muito maior. Vamos ver agora como é que foi o café. Café também tem uma ligeira redução, e isso tem a ver com o Porto de Santos. Porto de Santos, por conta das paralisações, da greve, travou o mercado também de café e há uma redução. Observe aqui que nós temos embarques de 2015 e 2016, 721 milhões e 200 mil dólares em dezembro de 2015, 601 milhões de dólares em dezembro de 2016 para os embarques de café. Agora vamos falar rapidamente do que acontece no setor sucroalcooleiro em relação aos embarques, também trazendo dados relevantes para os impactos dos embarques do Brasil em relação ao faturamento. Dezembro de 2015, 920 milhões de dólares que foram faturados. Observe que esse número sobe bastante em dezembro de 2016 para 1 bilhão 150 milhões de dólares. Então, faturamento com embarque de etanol melhorou bastante de um ano para outro, considerando o mês de dezembro. Uma situação também que foi vista para o açúcar. O preço do açúcar no mercado internacional, ele vem bastante elevado. E agora, nos últimos meses, mesmo com volume de embarque menor, volume mesmo, o faturamento, a receita com aquilo que foi vendido, tornou-se maior, porque o valor está sempre mais elevado, principalmente na Bolsa de Nova York. Então, nós tivemos essa realidade aqui entre o mês de dezembro de 2015 e dezembro de 2016. 854 milhões e 700 mil dólares que foram de receita em dezembro de 2015 e 1 bilhão 110 milhões de dólares em dezembro de 2016, aqui trazendo um resumo considerando o ano, mas principalmente como foi a finalização do ano de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior para importantes produtos da pauta do agronegócio e das exportações nacionais.